Olá, que a paz do Senhor Jesus reine em nossos corações. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 11, dos versículos 22 a 26. Assim está escrito: E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Estamos diante de um relato quando, numa determinada ocasião, Jesus, com os seus discípulos, passou em determinado lugar e avistou uma figueira e foi nela procurar frutos. Não encontrando frutos, encontrando somente folhas, o Senhor Jesus disse uma palavra àquela figueira, dizendo que nunca mais dela ninguém comeria fruto, nasceria fruto. E eles foram embora. Quando no dia seguinte eles passaram por aquele lugar, olharam e a figueira estava totalmente seca, desde as raízes até as suas folhas. Quando os discípulos ficaram admirados com aquilo, então Jesus passou a dar a eles a lição que estamos observando hoje, tratando sobre os efeitos da fé. Quando o Senhor Jesus disse isto, e os discípulos vendo, e Pedro admirado, dizendo: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Então, tudo o que Jesus realizava aqui na terra era motivo ou tema de uma lição. Sempre tinha algo a ensinar que os discípulos ainda não tinham tomado conhecimento. Jesus foi um ensinador cuidadoso, paciente. Nem todos aprendem de primeira, nem todos compreendem aquilo que está sendo ensinado. Mas isto, tendo Jesus como o ensinador, as coisas se tornam mais fáceis, porque em Jesus há a paciência para ensinar de maneira clara e objetiva, a fim de que eles possam entender o que é que Jesus está ensinando. E o ensino de Jesus, conforme eu sempre tenho dito, ele baseia-se no seu exemplo. Jesus primeiro fazia para depois ensinar. Isso tornava fácil o aprendizado dos seus discípulos. E um outro ponto é usar da repetição. A repetição, muitas pessoas às vezes não gostam, mas a repetição é um excelente método para fixar as verdades da palavra de Deus. Vai-se falando sobre determinado assunto, colocando os pontos necessários, e vez por outra volta àquele ponto simplesmente para repetir os pontos principais. Por que isso? Porque há um objetivo nisto. Na repetição se faz mais firme e convincente a aprendizagem. Jesus utilizou muito deste método. Ele primeiro fazia, depois ensinava, e ensinar ele sempre estava marcando o ponto para que, através da
da repetição de fatos conhecidos dos discípulos, pudesse fundamentar no coração deles o que Jesus estava ensinando. E este método deu certo, porque todos eles aprenderam com Jesus. E depois, quando nós vamos observar, na ausência de Jesus, por ele já ter sido assunto aos céus, ausência, digo, física, espiritual, Jesus nunca deixou de estar ausente do seu povo. Tanto é que ele dia a dia ia com eles, cooperando com os sinais, prodígios e maravilhas. Mas eles faziam exatamente como Jesus havia feito e ensinado. E isso prova que a maneira de Jesus ensinar é uma maneira correta. Se hoje nós nos propusermos a seguir o método de Jesus, o método pedagógico de Jesus, nós vamos ser bem-sucedidos. Os ensinos que propusermos, eles não vão se perder, mas alguma coisa vai ficar gravado no coração das pessoas. Às vezes as pessoas não lembram de tudo quanto falamos, mas quando enfatizamos na repetição determinados pontos, aqueles pontos ficam gravados. Ele pode não se lembrar de tudo, mas se ele se lembrar de algumas frases ou palavras chaves, é o suficiente. Ele vai trazer à lembrança aquele ensino, a maneira, o objetivo com que foi feito, e isto vai mostrar que o resultado é eficiente. Jesus trabalhou sempre desta maneira, e eu entendo que esta é a melhor maneira de se trabalhar. Procuro, vez por outra, sempre nas ministrações, nas meditações ou reflexões que fazemos, sempre estar repetindo, trazendo novamente 2, 3 vezes sobre aquele ponto, no intuito de que estas palavras ou orientações de Jesus, elas fiquem gravadas no nosso coração e no nosso subconsciente. E disso jamais nós vamos esquecer, porque uma vez que ficou gravado, não sai mais dali. E, vez ou outra, nós vamos sempre nos lembrar daquele ensinamento. Aqui estamos diante de um ensinamento de Jesus, que vai trazer para nós estes efeitos com relação à fé. E Jesus depois vai ligar-nos à fé com a oração e com o perdão. Então, vamos atentar que uma coisa está sempre relacionada à outra. E no conjunto, elas formam um conteúdo que possa trazer-nos clareza, fundamento e segurança. Então, falando sobre os efeitos da fé, o próprio apóstolo Paulo deixou registrado em Romanos, no capítulo 10, o versículo 17, dizendo o seguinte: porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O escritor aos Hebreus disse: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. O próprio apóstolo Paulo disse: que diz a Escritura? A palavra da fé está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, quando olhamos novamente ao escritor aos Hebreus, que ele diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, temos aí um fundamento seguro do que é a fé e como age a fé. E haja vista que, na nossa vida de relacionamento e comunhão com Deus, através de Jesus Cristo, tudo se dá por meio da fé. Sem fé, nada é possível. O próprio Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Se tivermos fé, as coisas acontecem. Mas sem fé, torna-se uma impossibilidade, porque as coisas de Deus funcionam e baseiam-se em relação à fé. E esta fé é a confiança e a convicção que se estabelece no nosso coração para servirmos a Deus. E a Escritura afirma: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, pois é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que é galardoador
dos que o buscam. Os patriarcas do passado, eles viveram em função da fé, a confiança íntegra na pessoa de Deus, viveram em função desta fé, abraçando pela fé as promessas de Deus, porque nós vivemos em função das promessas. E promessas só têm utilidade na nossa vida se forem recebidas pela fé. Se nós acreditarmos piamente no que a promessa diz. E a palavra de Deus é um livro recheado de promessas para todos nós. Por quê? Porque a promessa nos encoraja, nos motiva, nos desperta, nos deixa atento, prudente, com firmeza, com responsabilidade, cria em nós a esperança, e a esperança gera uma expectativa. Tudo isso são ações da fé na nossa vida. Então, quando nós olhamos este texto, a primeira palavra, quando Pedro disse para Jesus, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste se secou, como que sem entender como aquilo tinha acontecido. Então, Jesus vai explicar como é que as coisas acontecem no reino de Deus. O primeiro ponto, aqui no versículo 22, Jesus já dá a tônica do seu ensino, que ele vai mostrar sobre os efeitos da fé. Versículo 22 está escrito assim: E Jesus respondendo, disse-lhe, tende fé em Deus. Então, por que houve a necessidade de Jesus dizer estas palavras? Tende fé em Deus. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, elas deixam se levar por tantas coisas e elas colocam a sua fé em tudo e em todos. E na maioria das vezes, nada acontece. E eles, às vezes, ficam frustrados, decepcionados, dizendo, mas eu tenho fé, mas eu criei e nada aconteceu. Sim, não aconteceu porque a fé está depositada no lugar aonde não deveria. Por exemplo, as pessoas às vezes colocam a fé em outras pessoas, colocam a fé nas coisas, nos objetos, criam-se amuletos de fé, e a pessoa acha que através daquilo, tudo que ela pedir e fizer e falar vai acontecer. E não é assim. A palavra de Deus não ensina desta maneira. A palavra de Deus ensina que a fé não deve estar fundamentada ou relacionada em qualquer outra situação, a não ser em Deus, porque é de Deus que provém a fé. Então, quando a nossa fé está em Deus, ela está no lugar correto, onde deve sempre estar. Uma vez que nós desviamos o foco da nossa fé, tiramos a fé de Deus e colocamos a fé numa pessoa, porque achamos que é uma pessoa, um instrumento de Deus, é uma pessoa espiritual, é alguém usado por Deus. Então colocamos a fé naquela pessoa, nós estamos desviando a fé do seu ponto original. Portanto, nada vai acontecer, porque aquela fé não é verdadeira. Ou colocamos a fé em coisas ou objetos ou amuletos, e sempre trazemos aquele amuleto próximo a nós, e quando chega o momento de exercermos a fé, nós nos apegamos com aquele amuleto. Nada disso vai mover a fé verdadeira para que ela se manifeste. O que Jesus disse aqui é, tende fé em Deus. Tira esta confiança, esta fé, esta crença em todas as coisas e coloque unicamente em Deus. Tenha um objetivo único. A minha fé, a sua fé, ela deve estar em Deus. Quando a nossa fé, ela está firmada, direcionada, originária em Deus, esta fé é real, esta fé é poderosa, esta fé é verdadeira, esta fé vai manifestar os efeitos que estão ligados a ela,
porque a fé está em Deus. E é Deus que opera através da fé que nós demonstramos nele. Várias oportunidades, Jesus disse às pessoas: se tu crê, tudo é possível ao que crê. E as pessoas diziam: eu creio. E todos aqueles quantos creram foram salvos, foram curados, foram libertos. Quantos enfermos chegaram diante de Jesus numa situação humanamente impossível, mas diante de Jesus, Jesus atendeu aquelas pessoas e a conclusão de Jesus é: vai, a tua fé te salvou. Que fé foi aquela? A fé em Deus. Só a fé em Deus gera resultados. Se ela não estiver firmemente, 100% em Deus, não haverá os resultados que se esperam, que se tem o objetivo de alcançar. Mas a fé, conforme aqui, versículo 22, tem de fé em Deus. Se até hoje você colocou a sua fé em pessoas, coisas, objetos ou amuletos, abandone tudo isto. Direcione a tua fé unicamente em Deus. Quando a minha fé, a sua fé estiver em Deus, estamos no lugar certo e seguro. E daí podemos esperar o que vai acontecer, os efeitos da fé, os resultados que vão surgir em função daquela fé colocada unicamente em Deus. Então, o primeiro ponto que observamos é este: tende fé em Deus. No versículo 23 está escrito assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Este segundo efeito da fé, o primeiro efeito é que a fé definitivamente, ela deve estar em Deus, unicamente em Deus. Segundo, que observamos aqui, esta fé, ela move coisas grandes e impossíveis diante de nós. Observe que as nossas impossibilidades, elas são vencidas mediante a fé. Jesus disse: tudo é possível ao que crer. E por outro lado, sem fé é impossível. Então, a fé é algo fundamental na nossa vida. É uma das 3 virtudes que o apóstolo Paulo deixou registrado, que elas vão permanecer, conforme registrado aqui em 2 Coríntios, que observamos. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, o versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas 3. Mas a maior destas é a caridade. Mas o que é que permanece? A fé. Fé alimenta a esperança. Fé e esperança, nutrida pelo amor de Deus, elas têm a finalidade de permanecer. São as chamadas as 3 virtudes teologais, porque elas são permanentes. Porém, a maior delas, que funciona tanto na fé quanto na esperança, é o amor. Então aqui encontramos que esta fé vai mover coisas grandes e impossíveis diante de nós. E aqui está escrito, veja, observe: em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte. Novamente, quando Jesus coloca qualquer, ele não está excluindo ninguém. Somente os santos, somente aqueles a quem Deus escolheu para exercer a fé. Não, a fé é para todos. No entanto, não é de todos, porque nem todos creem, como diz a Escritura. Mas aqui Jesus diz o seguinte: qualquer que disser a este monte. Então Jesus, num exemplo claro e bem objetivo, ele dizer a este monte: ergue-te e lança-te no mar. A pessoa está lá diante do monte, vai dizer: ergue-te e lança-te no mar. Mas Jesus não parou por aí. Jesus disse:
e não duvidar no seu coração. A dúvida é inimiga da fé. A dúvida paralisa a fé. A dúvida não deixa que os milagres aconteçam. É sempre um senão, uma barreira que se interpõe, e estas coisas, elas não agem em razão da dúvida. Por isso Jesus disse: diz a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar aonde? No coração. É o coração realmente que precisa estar bem alimentado e fortalecido com as palavras de Deus. Mas crer que se fará aquilo que diz. Então, dizer pela fé, não duvidar no coração e manter a confiança, a crença de que aquilo que disse se fará. Crer que se fará aquilo que diz. Quando mantiver este cuidado, esta direção, à luz do que diz a palavra, o resultado é: tudo o que disser lhe será feito. Então, em função da fé, grandes coisas que são impossíveis, elas são movidas, elas são resolvidas em função da fé, unicamente pela fé. Então, aqui nós encontramos este ponto claro, dizendo dos efeitos da fé. Então, não se deve dar lugar à dúvida. O terceiro efeito da fé, nós encontramos no versículo 24, que diz assim: por isso vos digo, que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, esta terceira lição, o terceiro efeito da fé, é que ela coloca fim a todo tipo de sofrimento. Quando Jesus disse: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede, ou seja, tenha fé em Deus, que o recebereis e então tê-lo-eis. Então veja aqui agora, aliando a fé com a oração. Orar com fé. Em outros casos da Bíblia chama-se a oração da fé. Oração com fé. Oração por fé. Então, orar crendo. Orar crendo que o recebereis e tê-lo-eis. Muitas pessoas pecam neste sentido, quando eles fazem a sua oração diante de Deus e, terminado a oração, eles mesmos dizem: eu acho que Deus nem ouviu minha oração. Pelo jeito, a minha oração não passou desse teto. Realmente, se a pessoa está alimentando dúvidas com relação à oração, aquela oração ficou prejudicada, porque a fé desapareceu. Ela não acreditou, ela não creu que a sua oração chegou diante de Deus e que vai obter o resultado, a resposta. Quando Jesus diz: por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e, como resultado, tê-lo-eis. Então, é preciso aqui que esta oração ela seja feita com fé. Então, o efeito aqui é que ela põe fim a todo sofrimento antecipado. Veja que as nossas melhores orações, elas são no momento de provas, de aflições, de dificuldades e de angústia. Quando o coração abre, quando o coração se rasga plenamente diante de Deus. É ali que sentimos quão grande é a nossa necessidade e quão maravilhoso é o nosso Deus. E se assim agirmos em função da fé que depositamos em Deus, diz-nos a palavra que nós haveremos de receber aquilo que pela fé pedimos a Deus. Então esse é o terceiro efeito da fé. E aqui no versículo 25, nós observamos que diz o seguinte: quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então veja como há uma constante. Jesus primeiro falou sobre a oração, ou digo, a fé
em Deus. No segundo ponto aqui, Jesus ligou a oração, ou a fé, com a oração. E esse terceiro ponto agora, Jesus liga a fé, a oração e o perdão. Por quê? Porque uma coisa está interligada à outra. A fé se manifesta quando nós temos uma vida de comunhão, de oração, de intimidade com Deus. A oração nos aproxima de Deus, nos torna próximos dele. E mediante esta comunhão com Deus, a fé, ela se estende, ela cresce em nós. Ela se avoluma, esta fé. E esta fé ligada à oração deve ter também relacionamento com o perdão, porque pode haver um embaraço se não tiver este aliado potente que é o perdão. Então, o que Jesus diz é: quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Como é que a pessoa vai exercer uma fé, a pessoa vai fazer uma oração aceitável diante de Deus, se no coração dele existe alguma coisa contra alguém que ainda não foi liberado o perdão? E como é que esta oração vai obter a resposta? Nós encontramos na palavra de Deus que quando isto acontece, não adianta orar e não adianta oferecermos a oferta sem que antes resolvamos aquele problema relacionado a perdão que está na nossa vida nos atrapalhando. Aquela coisa que ficou ali, que entrou, seja por palavra, por ato, pelo comportamento, o que quer que seja que aconteceu, e aquilo encontrou lugar, entrou no coração e se alojou ali. Então Jesus diz que para o momento do exercício da fé e da oração, é preciso que o perdão esteja presente. Por isso ele disse: quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe. Por que Jesus ligou o perdão à fé e à oração? Porque se faltar o perdão, vai haver o sentimento de vingança, de maldade que está no coração por negar o perdão. Quando há o perdão, estas coisas, elas desaparecem, o coração fica limpo. E um coração limpo e purificado pelo perdão, ele pode se posicionar em oração a Deus, e esta oração vai manifestar esta fé poderosa em Deus. Então, este quarto efeito da fé é que ela visa a restauração de relacionamentos que foram quebrados, seja com as pessoas, seja com o próprio Deus. Estes relacionamentos precisam ser restaurados antes que nos posicionemos em oração diante de Deus, para que exerçamos esta fé em Deus e possamos ver e crer nos resultados que vão aparecer. Agora, observe se faltar o perdão. O versículo 26 diz: mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará a vós. Se, no entanto, eu e você persistirmos, continuar na oração, dizendo que estamos crendo em Deus, mas não abrir o coração para exercer o perdão sobre aquele mal que temos contra alguém, se nós não atentarmos para esta observação de Jesus, será inútil a nossa fé, será inútil a nossa oração, porque ela não vai encontrar os elementos seguros para, fundamentados em Deus, trazer os efeitos, os resultados que esperamos e que precisamos. O próprio Deus disse: se não perdoardes, também vosso Pai não vos perdoará. Uma vez que eu não perdoei, eu também não posso suplicar o perdão de Deus. Como é que eu posso pedir a Deus o perdão por mim, se eu não exerço o perdão para o outro? A Escritura afirma que isto dificilmente é impossível acontecer. Então, primeiro eu preciso
Tanto é que na oração que Jesus ensinou, ele disse: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós não podemos fazer uma oração dessa se não perdoamos, porque estamos falando uma mentira. Mas se nós perdoamos, nós podemos, com bom coração, dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como eu, tenho perdoado àqueles que me fazem mal. E aqui Jesus diz: para o efeito da fé realizar-se 100%, sem que haja nenhum impedimento, o perdão deve estar presente. Então, perdoar é liberar o perdão a quem quer que seja, independente do que tenha feito. O perdão é algo que precisa ser praticado para que se abra o caminho para uma oração segura e verdadeira diante de Deus, e mediante esta, a manifestação da fé, os efeitos desta fé em Deus. Então, encontramos nesta meditação 4 pontos principais. Primeiro, a fé definitivamente deve estar em Deus. Segundo, esta fé estando em Deus, ela move coisas grandes e impossíveis diante de nós. Terceiro, esta fé colocada em Deus, que tem o poder de mover coisas grandes, ela vai colocar fim a todo tipo de sofrimento antecipado. Sofrimento antecipado chama-se preocupação. É ocupar-se antes, é afligir-se antes do problema. Então são os problemas, os sofrimentos antecipados. Quando houver a fé, a oração, isto vai ter a solução. E quarto, esta fé aliada com a oração deve também estar aliada com o perdão, porque visa a restauração de relacionamentos que foram quebrados, seja com as pessoas, seja com o próprio Deus. Então, através do perdão, há uma restauração. E através desta restauração, a oração torna-se livre o seu caminho e a fé faz-se presente para agir e trazer os resultados que lhe são próprios. No entanto, a advertência é: se não perdoarmos, não seremos perdoados. Então, em conclusão, se nós não perdoamos, nós não seremos perdoados. Se não somos perdoados, não tem por que fazer oração, que ela não será ouvida. Se não fizermos a oração que não será ouvida, não tem como exercer a fé em Deus para operar milagres. Então, é preciso, em primeiro lugar, perdoar. Feito isto, podemos ir à oração, mediante a oração, ativar esta fé em Deus, e os resultados ou efeitos desta fé certamente se farão presentes na nossa vida. Que possamos, então, viver em função desta fé poderosa, sem nos esquecer da oração e do perdão, que deve estar ligados a um só conjunto. Então, fé, oração e perdão. Isso deve estar numa perfeita harmonia, para que os resultados apareçam e a glória seja tributada a Deus, porque a fé é em Deus, quem opera as coisas é o próprio Deus, e, portanto, ele abre a nós oportunidade de participarmos e sermos beneficiados com a ação de Deus mediante a fé que demonstramos nele. Lembre-se, então, a minha fé, a tua fé, não deve estar nas pessoas, nos objetos, nos amuletos, nas coisas. A nossa fé deve estar unicamente em Deus. Com esta fé em Deus, a oração será mais eficaz, será de um valor incalculável. E aliado com o perdão, não haverá nenhuma barreira, nenhum impedimento para que as coisas não aconteçam. Elas acontecerão, porque a Escritura diz: tudo é possível ao que crê. Então, creia em Deus, use da oração e pratique sempre o perdão. Isto vai nos livrar
de viver de maneira infrutífera diante do Senhor. E o nome dele será para sempre glorificado. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.